suspender a decisão de retaliar os Estados Unidos, que a ideia agora é insistir nas negociações. O senhor confirma, o senhor tem informação disso, que o governo não vai mesmo retaliar os Estados Unidos? É que não houve desistência da decisão, porque essa decisão nunca foi tomada. Nós nunca usamos esse verbo para caracterizar as ações que o governo brasileiro vai tomar. São ações de proteção da soberania, proteção da nossa indústria, né, do nosso agronegócio, da nossa agricultura. Então são medidas de reação a uma ação, na nossa opinião, injustificável, de proteção da economia brasileira e da soberania brasileira. Então essa palavra não figurou no discurso do presidente, nem de nenhum ministro. Nós entendemos que há canais competentes onde o Brasil pode defender os seus interesses, na OMC, na Justiça Americana, onde vários empresários, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, estão recorrendo para salvaguardar os seus interesses e os contratos que foram estabelecidos, e sim buscar os canais diplomáticos competentes para atenuar o efeito da decisão sobre a economia brasileira. A tarifa de 50% é realmente uma coisa injustificável, fora do padrão de relacionamento dos Estados Unidos com qualquer outro país. Isso não tem parâmetro que justifique essa decisão, e nós estamos procurando esses canais. Do nosso lado aqui, nós já, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, estamos encaminhando para o Palácio do Planalto as primeiras medidas já formatadas, para que o presidente julgue a oportunidade e conveniência de soltá-las, mas a partir da semana que vem nós já vamos poder, a julgar pela decisão do presidente, tomar as primeiras medidas de proteção da indústria e da agricultura nacionais, e vamos continuar prosperando pelo Itamaraty, junto aos canais competentes, para atenuar esses efeitos e fazer chegar às autoridades norte-americanas que efetivamente há uma muita desinformação a respeito do funcionamento da democracia brasileira. Nós estamos ao vivo na Google News, ministro. Gostaria de perguntar para o senhor pode adiantar algumas dessas medidas para a gente, ainda que ainda falta definição por parte do presidente Lula? Não, mas as medidas são já mais ou menos conhecidas. O que nós estamos é calibrando, junto com os sindicatos de trabalhadores, com os sindicatos patronais, junto à Casa Civil, nós estamos calibrando os números. Tanto, por exemplo, o volume de recursos necessários para socorrer essas empresas afetadas num primeiro momento. Algumas não vão reivindicar uma ajuda adicional, porque têm condição de redirecionar a sua produção, estão buscando outros mercados e vão fazê-lo, inclusive o mercado interno está aquecido, a demanda por produtos alimentares está crescendo no Brasil, a renda está crescendo no Brasil, o desemprego está na mínima histórica. Então você tem aqui no mercado doméstico uma opção. Eu vou receber, para te citar um exemplo, o governador do Ceará, né, o governador Eumano, está vindo aqui à tarde, porque ele quer um apoio para a compra de produtos, gêneros alimentícios para a merenda do estado do Ceará, e pelo que eu entendi, ele vai nos apresentar uma pequena mudança legislativa que seria necessária, na opinião dele, para fazer da maneira como ele pretende, de forma acelerada e para dar respaldo jurídico para as decisões que ele quer tomar. Essas parcerias são muito importantes. Então, o governador que quiser vir a Brasília para fazer parceria, né, no sentido de socorrer a sua indústria, a sua agricultura, nós estamos aqui. Nós vamos estar com os instrumentos disponíveis para fazer isso. Então, o governador Eumano é o primeiro que está vindo nessa condição, né? Somar forças com o governo federal, sem ideologia, sem tentar tirar vantagem política, fazendo o que tem que ser feito. Foco no empresário, foco no trabalhador, foco no interesse nacional. Nós estamos completamente disponíveis. Ministro, a questão do Scott Bessent, você acha que esse encontro vai acontecer antes do dia 6 de agosto? E quais são suas expectativas com quem? Essa reunião com o Scott Bessent? Olha, eu desde que ele estava na Europa, nós estamos praticamente entrando em contato dia sim, dia não com a assessoria dele, nos colocando à disposição. Ele é uma figura central, porque a secretaria dele, que é o ministério, né? Na verdade, a secretaria dele também tem uma dimensão política importante.
Então ele não cuida só de economia, tem alguns Avisa a rede que a gente segue ouvindo o ministro Fernando Haddad em Brasília, lá com o Matheus Chu, ao vivo em imagens também em GZH. Deliberadamente política a decisão. E o Scott Bessent não é alguém que pode ajudar a mediar o entendimento. Até porque haja compreensão, repito, de como funcionam as instituições brasileiras e dos limites que o Executivo tem do ponto de vista constitucional e do ponto de vista da harmonia entre os poderes, de tomar medidas inconcebíveis de acordo com as nossas práticas democráticas. Então, isso tudo precisa ser compreendido pelo lado de lá, porque senão passa uma impressão equivocada do que está acontecendo. E essa reunião deve acontecer antes do dia 6? Olha, não depende de mim. Eu estou disponível a todo tempo. Sábado, domingo, madrugada, estou disponível. Esse pacote de ajuda vai ser por fora da meta fiscal, como disse o Alckmin ontem? Não. A nossa proposta que está sendo encaminhada não vai exigir isso. Embora tenha havido da parte do Tribunal de Contas a compreensão de que se fosse necessário, mas não é a nossa demanda inicial. Nós entendemos que nós conseguimos operar dentro do marco fiscal sem nenhum tipo de alteração. Quebra de patente de medicamentos, ministro. Está na pauta, o presidente Lula pediu um estudo sobre isso? Na verdade, o presidente Lula pediu estudo sobre tudo, né? Ele quer saber, no curto, médio e longo prazo, o que ele tem à mão, mas não está na ordem de considerações nesse momento. Mas quando nós fizemos aquele levantamento, né, do plano de contingência, o pedido do presidente foi saber tudo que está à disposição de um Estado soberano como o Brasil para se proteger. O presidente quer proteger os brasileiros, então ele tem que saber qual é a munição que ele tem. Mas o uso disso vai ser feito com parcimônia, inteligência, cautela, como ele sempre diz nas reuniões, sem bravata, não nos interessa isso. Os governos são passageiros, os estados nacionais são permanentes, o Brasil vai continuar tendo relações com os Estados Unidos, daqui 4 anos, daqui 2 anos tem eleição aqui, daqui 4 tem eleição lá. Então nós temos que compreender que tem uma questão estrutural da parceria entre os dois países. Então nós temos que administrar uma situação incomum, que é um gesto, né, do presidente americano que, por razões conhecidas, né, divulgadas por vocês, tem recebido da parte da oposição, especificamente do bolsonarismo, informações equivocadas sobre o Brasil. E nós precisamos dissipar essa desinformação e trazer o debate para a racionalidade em busca da cooperação. Eu repito uma coisa que é importante. Os Estados Unidos têm perdido espaço na economia brasileira. Eles representavam 25% das nossas exportações. Hoje representam menos da metade. Isso não é bom, porque é a maior economia do mundo. Durante os últimos 2 anos da administração Biden, nós fizemos o possível para trazer mais investimentos americanos para cá, para fazer mais parcerias, sobretudo na pauta da transição energética, da transformação ecológica. Mostramos os vários setores em que nós podíamos cooperar. Nós continuamos pensando da mesma maneira. Embora tenha havido uma troca de comando lá, o nosso objetivo, enquanto Estado Nacional, continua sendo o mesmo. Mais parceria com os Estados Unidos. Então nós não vamos mudar, porque agora tem um presidente menos alinhado, né, com a social-democracia brasileira. Não, ele tem o direito lá de fazer defender a economia dele, nós a nós. Mas há muito espaço para parceria, muito espaço. E é sobre isso que nós temos que jogar a luz. Mostrar para eles que não tem essa do Brasil cair no colo de A, B ou C. O Brasil é grande demais. Nós podemos realmente estreitar os laços de cooperação, desde que seja bom para os dois lados. E há muito espaço para isso. O Brasil tem, obviamente, que concorre com os Estados Unidos em alguns aspectos, sobretudo na produção de grãos, carne, uma série de coisas que eles produzem tanto quanto nós, mas há muitas complementariedades também. Então, do mesmo jeito que nós estamos ainda na mesa para encerrar proveitosamente o acordo União Europeia-Mercosul, que pode ser uma grande coisa para os dois blocos, do mesmo jeito que nós estamos a ASEAN, a China, como destino das nossas exportações, nós vamos fazer esforço junto aos Estados Unidos para mostrar que tem muito espaço para cooperação. Eles têm participado pouco de licitações no Brasil, né? A nossa infraestrutura está crescendo como há muito tempo não se vê.
Você pegar os indicadores de investimento em infraestrutura, eles são robustos. Isso que está segurando emprego, que está segurando renda. Então, por que eles não podem participar mais da nossa economia? Nós estamos abertos, não tem problema. Agora, em vez de jogar foco em coisas laterais, que não dizem respeito aos Estados Unidos, dizem respeito ao Brasil. São problemas internos que nós estamos resolvendo à nossa maneira, né, com as nossas instituições. Vamos buscar o lado da parceria. Né? Se você pegar o número de reuniões que eu tive com a Janet Yellen em busca desse entendimento, foram muitas. E eu estou disposto a fazer a mesma coisa com o Scott Bessent. Eu não vou discriminar, porque o interesse nacional prevalece sobre qualquer outro. Tá bem? Senhor, há informações de que o presidente Lula deve fazer um pronunciamento. Ministro, O senhor acha que ele deveria propostas abordar isso no pronunciamento? Essa aproximação entre ele e o presidente? Aí é com ele. Ele pede sugestões, eu já encaminhei, mas o pronunciamento é do chefe de Estado. Esse socorro às empresas pode ter essa questão do salário mínimo, como foi feito na pandemia, socorrer os empregados das empresas? Nós vamos sentar com os sindicatos para discutir isso. Obrigado. Ministro, finalizando a entrevista e dizendo que vai sentar com os sindicatos para analisar se medidas de preservação do emprego, como foram adotadas na pandemia, podem ser incluídas no pacote de contingência. Portanto, Andressa, Jane Rosane, o ministro Fernando Haddad deixa claro que o governo brasileiro não pensa em retaliação, diz que nunca pensou nisso, e de que a lei da reciprocidade econômica vai ser usada com muita cautela, porque a prioridade é o diálogo e ampliar, não reduzir os laços com os Estados Unidos. Matheus Chu, tá aí ainda conosco? Sim, na escuta. Mas ele fez um jogo de palavras ali, né? Porque a própria reciprocidade, né? Estabelecer, seja uma reciprocidade por meio de tarifas equivalentes, que é o que a regulamentação criada agora permite, ou por outras medidas que não envolvam tarifas de volta, é uma retaliação, né? Exato, mas o ministro afirma, Jane, e isso é o que a gente tem ouvido nos últimos dias, que a lei da reciprocidade ela vai, se for o caso, ser utilizada com cautela. Isso está sendo estudado. Questionei ele ali sobre a questão da patente dos medicamentos. Este é um estudo que o presidente Lula pediu para avaliar a eventual quebra de patente, reduzindo, né, o custo de medicamentos no Brasil, como uma forma também que é, na prática, como você bem destaca, uma retaliação. Que é o que ele defendia, o ministro Fernando Haddad e outros integrantes do governo, o próprio presidente Lula, desde o início do ano já defendia isso, quando o presidente Donald Trump ainda não tinha nem anunciado qual seria a sua política comercial, que foi mais detalhada no início de abril, e depois, né, que vieram essas bombas na sequência, inclusive esse 50% para o Brasil. Mas lá na ocasião já se falava. Eu até entendo, e não sei se é essa a percepção aí por Brasília, achou que ter arrefecido, né, ter diminuído essa fala nos últimos dias é pelo receio de provocar uma escalada de tarifaços. O Brasil retaliar, né, ou colocar alguma reciprocidade, seja qual palavra se for usar, e Trump aí vir com uma munição ainda maior, né, com tarifas ainda maiores, que ele também já anunciou que faria. O Brasil não tem a mesma bala na agulha que a China teve na negociação, e na China foi assim, né? Anunciava de manhã uma tarifa, Trump anunciava, depois Xi Jinping anunciava outra de tarde, Trump respondia, e quando viu, estava assim inviabilizando totalmente o comércio entre os dois países. O objetivo é evitar essa situação, embora o Brasil hoje, Jane, quando a gente olha para o mapa mundi, ele é o país mais taxado, né, com as tarifas mais altas, e isso, é claro, como a gente tem exaltado desde o início, não tem qualquer justificativa técnica e econômica, porque os Estados Unidos há muitos anos têm superávit na balança comercial com o Brasil. Mas há uma cautela também, Giane, para que o Brasil não perca o apoio que tem lá nos Estados Unidos de políticos democratas ou até mesmo de integrantes do Partido Republicano que não concordam com as decisões de Trump. No momento em que o Brasil começar a retaliar, ele não só vai contrariar o que pede o setor privado do Brasil em uníssono, né? Que tem esse medo, né, dessa escalada. Isso, essa escalada e a perda de apoio lá nos Estados Unidos, que pode ajudar ali na frente a fazer com que Trump recue. Esse ponto é interessante. Exato, a própria desidratação do pacote, com 700 itens, né, na lista de exceções, já é um indicativo de que Trump pode precisar recuar
não porque acha que vai ter qualquer efeito sobre o judiciário brasileiro ou porque perdeu a guerra com o Brasil, mas por pressão interna mesmo, né? Por ver que isso é ruim para ele, inviabiliza ele, prejudica o partido dele, o Partido Republicano, que tem eleições logo à frente, né? Eleições legislativas, ou seja, que isso é ruim também para os Estados Unidos. E um ponto do que o ministro falou, até nós comentava com a Andressa e com a Rosane, que quando ele foi questionado sobre o que deve vir neste plano de contingência, que são as medidas de apoio imediato às empresas e aos setores que serão afetados pelo tarifaço. E ele falou que está negociando com sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais. Isso, para mim, é um recado claro de que vai envolver medidas de manutenção de empregos, para evitar levas de demissões nas empresas, que é, inclusive, o que o presidente da Abicalçados, Haroldo Ferreira, pediu ontem aqui na entrevista ao programa, que era uma reedição do BEM, o Programa de Benefício Emergencial da Pandemia, que previa suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, redução de salário dos trabalhadores, com um suporte financeiro do governo. Perfeito, é um pacote que vai envolver acesso ao crédito, medidas para manutenção de emprego e também, possivelmente, medidas que envolvam suspensão ou redução temporária de cobrança de tributos, o que pode estar ligado também a essa questão de manutenção dos empregos. Lembrando, Giane, outro trecho importante da entrevista, que o ministro afirma que o pacote, pelo menos o que foi desenhado pela Fazenda, prevê gastos dentro do arcabouço fiscal, dentro da meta, ou seja, sem a utilização de créditos extraordinários. O vice-presidente Geraldo Alckmin indicou ontem, naquela entrevista que concedeu à TV Globo, o programa da Ana Maria Braga, que poderia haver o uso de recursos fora do orçamento. Mas isso, no plano de agora, não está previsto, segundo Haddad, embora, segundo ele, o Tribunal de Contas da União tenha dado aval para, se for necessário, a utilização de créditos extraordinários. A entrevista do ministro mostra que ele é muito preparado. Eu sei que tem muita gente que critica o Haddad e fala em taxar, porque por causa até da taxa das blusinhas, né, que é uma das coisas mais impopulares que o governo fez, segundo a pesquisa da Atlas Intel, que eu até divulguei ontem. Mas ele ele tem uma qualidade que é importante nesse momento e eu vou insistir nela, é serenidade. Tem que ter serenidade nessa hora. Uma das funções mais ingratas, função mais ingrata, talvez, desse governo. A cadeira que ninguém gostaria de sentar, essa aí porque, quer dizer, ninguém gostaria de sentar, não. Muitos gostariam de sentar porque dá muito poder. Mas é uma cadeira ingrata essa de ministro da Fazenda e nesse momento também ele tem que ter serenidade. E esta negociação é importante, não havia, o Trump tinha fechado os canais, mas eles contornaram isso negociando com os secretários, e isso apareceu, o resultado foram essas isenções, e agora a ideia é buscar mais isenções. Mas, gente, o que está bombando mesmo aqui não é o Haddad, quero dizer para vocês, é o plano diretor. É o plano diretor. Fecha daí, Matheus Chu, para a gente te desejar um bom fim de semana. Para finalizar, Andressa, não tem por enquanto previsão de nenhuma reunião definitiva do ministro para o fechamento do pacote hoje. A tendência é de que fique para a semana que vem. Nós até brincamos com os assessores do ministro do motivo dele ter ficado em Brasília hoje, não ter ido para São Paulo, como tradicionalmente faz às sextas, e eles disseram que é para ficar de plantão, caso seja chamado pelo presidente Lula. Daqui a pouco, a partir de 10h30 da manhã, um evento no Palácio do Planalto com a presença do presidente vai oficializar a entrega de residências do Minha Casa Minha Vida, e a gente vai acompanhar também porque tem expectativa de alguma manifestação sobre o tarifaço dos Estados Unidos. Mas por hora não há previsão de fechamento deste pacote, deste plano de contingência ainda hoje. Andressa. Obrigada, Matheus Chu.